Quem é que tá com a gente, ô Garrafa? A gente aqui da Atena, a Cláudia Aparecida de Moraes, ela mora na Itália há quase 21 anos, trabalha em Milão há 10 anos, 7 anos no mesmo hospital e nesse período esse hospital ficou exclusivo para pacientes com coronavírus. Bom, Cláudia, em primeiro lugar, um prazer falar com você. Milão é uma cidade realmente muito bonita, é uma cidade para quem gosta de moda, as pessoas andam muito bem vestidas e tal. E tem lá um campanário fantástico, tem lá um shopping center que é um negócio assim fantástico, não é? Enfim, Milão é uma cidade linda, como a maioria das cidades italianas também é. Mas, Cláudia, você trabalha em um hospital em Milão, é isso? Sim, um hospital na periferia de Milão. E como é que é a rotina do hospital da periferia de Milão? Você pode me explicar, Cláudia? Então, antes deste problema, era um hospital geral, com uma prioridade em caso de cirurgia. A partir do dia 21 de fevereiro, fechamos para todas as outras especialidades e em 3 dias ele passou a ser 100% hospital Covid. Ou seja, blocou todas as salas operatórias, fecharam todos os ambulatórios especialísticos e disponibilizou para a região todos os postos, leitos que a gente fala aqui, eu esqueci o nome em português, vocês me desculpem. Leitos todos mesmo. Os departamentos do hospital para atender aos pacientes Covid. É o que eu disse, viu, Agostinho? Você entendeu? Esse aqui, se o Brasil atingir essa curva, e deve atingir, se atingir essa curva de muito mais casos e muito mais gente próxima da morte, né, que necessita de UTI ou internação, vai acontecer o que aconteceu na França, que está acontecendo na Itália. O que está acontecendo em Campinas foi por um motivo de remanejarem médicos para atender aqui em São Paulo. Vai acontecer de uma forma diferente, com tudo lotado. O hospital que ela trabalha, a Cláudia, era um hospital voltado para cirurgias. Então, gente que necessita de uma cirurgia urgente, por exemplo, um apendicite. Você tem um apendicite agora. Para você achar um hospital para te operar de apendicite, senão você morre, se tiver na curva como está lá na Itália, deve ser uma dificuldade, não, Cláudia? Sim, Milão deixou disponível os 3 maiores hospitais para 2 tipos, para o Covid e para as outras urgências, especialidades em urgência. Então, por exemplo, se chegasse um paciente no nosso pronto-socorro com, por exemplo, uma apendicite, nós transferíamos ele imediatamente para o Policlínico ou São Rafael. Eles, em 3 dias, organizou tudo isso em Milão e na periferia de Milão. Destinou alguns hospitais para completo atendimento ao Covid e outros hospitais com 2 entradas, a entrada para o Covid e a entrada para urgências gerais. Essa é a preocupação que as autoridades têm aqui. Porque quem fica doente não é apenas o paciente do coronavírus. É o sistema quem fica doente. Quem entra em colapso é o sistema. O hospital dela só atendia cirurgia, especificamente na periferia de Milão. Deve ser um ótimo hospital. Pessoa que necessitasse de uma cirurgia cardíaca, de uma apendicite, de uma cirurgia de emergência, ia para o hospital dela e era operada ali e pronto, acabou. Agora não pode mais. Só esses hospitais são definidos para atender urgência. Se a urgência aumentar, aí a pessoa está literalmente ferrada, porque há casos que não podem esperar. Eu tenho a impressão que esses casos eles passam na frente, mas aí também há um outro problema. Apesar de todo o controle que existe em qualquer sistema hospitalar, a pessoa corre o risco de, durante a cirurgia ou na convalescença da cirurgia, porque é obrigada a sair de uma cirurgia e ir para uma UTI, de uma forma ou de outra, corre o risco de contaminação pelo coronavírus. Sim. Apesar de tudo que não tem. Não é isso que acontece? Tem um grande risco. Por isso que todas as cirurgias eletivas foram suspensas.
e atendia simplesmente só as urgências. Só as urgências. Cirurgia eletiva para evitar esse risco. Cirurgia eletiva é, por exemplo, eu tenho uma hérnia aqui, que eu estou com essa hérnia desde que eu operei do pâncreas há 13 anos atrás. Então eu posso fazer hoje, amanhã, depois da manhã, daqui 15 dias. Isso é uma cirurgia eletiva. E isso lá foi suspenso. É só caso de urgência. Porque qualquer... Até hoje ainda está suspenso, que nós estamos 2 meses com a crise, até hoje estão suspensos. Qualquer ambiente hospitalar, ele é claro que é suscetível, ou mais ou menos, não é? Dependendo do controle do hospital, a uma infecção bacteriana. É o caso das superbactérias, que resistem a qualquer tipo de antibiótico, de tanto a gente usar antibiótico. Tem bactéria que resiste a quase todo tipo de antibiótico, e graças a Deus há uma geração, acho que até a 5ª geração, de antibióticos para derrotar essas bactérias. E mesmo assim, em muitos casos, as pessoas morrem de infecção hospitalar. O cara vai operar uma cirurgia eletiva dessas que eu falei, pega uma infecção hospitalar. Agora, com os hospitais lotados, com o coronavírus, que tem uma disseminação muito rápida, ele passa de humano para humano com uma facilidade enorme. Então você tem esse risco de operar num hospital como esse, que tem toda a capacidade para evitar as infecções, mas não é 100%, então corre esse risco. Na Itália vocês viveram, principalmente aí em Milão, uma etapa em que o prefeito falou assim: olha, não, vamos deixar tudo aberto, Milão depende de loja de roupa, aqui o nosso negócio é moda, e esse vírus não vai pegar ninguém. E depois o prefeito, chorando, admitiu que tinha errado, não é isso, Cláudia? É verdade, é verdade. Aconteceu, como eu acho que aconteceu em quase todas as grandes cidades do mundo, essa rejeição inicial quanto ao vírus, que se entende, é um vírus novo, é uma doença nova, então as pessoas sempre pensam que não seja aquilo que estão falando. Vivemos na nossa pele um contágio avassalador, que acho que todos vocês seguiram aí, foi trágico. Agora está diminuindo. Mas você seguiu mais do que a gente, foi bom você falar isso, porque você está aí desde o começo, você mora há muito tempo na Itália e trabalha com enfermagem, é isso? Você trabalha com enfermagem. Olha, você, em primeiro lugar, parabéns aqui, porque está todo mundo dando parabéns a médicos, enfermeiros, a quem trabalha em hospital, porque vocês são linha de frente. Pra você ter uma ideia, a coragem de vocês é uma coisa assim impressionante, porque tem gente que fica infectada pelo vírus, médicos, enfermeiros, quem trabalha no hospital, se cura do vírus e volta para a linha de frente. Em compensação, teve um hospital nos Estados Unidos em que o grau de pessoas que começaram a faltar na linha de enfermagem, tinha 15 enfermeiras por turno no hospital, só tinha 5 no período, porque 10 não foram com medo de se contagiar. Mas a maioria é de heróis que vai realmente para a linha de frente e está enfrentando. Como é que foi? Como é que começou isso para você, que trabalha diretamente no combate à doença e, de repente, a coisa foi se tornando pavorosa e um terror? Explica para a gente o que você viveu e o que você experimentou durante essa contaminação. A minha experiência pessoal foi inicialmente também de negação. Eu também não acreditava que poderia chegar às dimensões que chegaram. No pronto-socorro, nós somos acostumados a lidar com várias urgências e todo dia muitos tipos de urgências diferentes. Começamos a notar que as urgências estavam ficando muito parecidas, sempre as urgências respiratórias. Chegando às notícias, e foi quando aconteceu o primeiro problema na província de Lodi, que é a 20 quilômetros do hospital onde eu trabalho, que nós então paramos e vimos que o problema estava chegando na nossa porta. Foi então que a direção sanitária fechou tudo, fez uma reunião com todos os chefes de departamento, que depois fez com todos nós, trabalhadores dos departamentos, que nós entramos na realidade, numa ótica de que a urgência tinha chegado até na nossa casa. E
não foi fácil, não foi fácil. Tivemos medo, sim, falamos com nossas famílias, eu particularmente falei com a minha família no Brasil, muitos me aconselharam, vem embora, deixa isso aí, não coloca a tua família em risco, nem você, mas em nenhum momento eu pensei em abandonar o barco, não porque me sinto uma heroína, pelo contrário, eu quero deixar bem claro isso. Nós somos acostumados a esses tipos de trabalho e não me senti de deixar, não faltei nem um dia, até hoje não fiquei doente, nem eu, nem a minha família. Por uma semana eu saí de casa, fiquei isolada em um lugar até eu organizar aqui na nossa casa em família, um quarto só para mim, para que eu pudesse ficar só, que estou ainda hoje. Foi difícil, porque às vezes eu saía de casa para trabalhar com uma malinha na mão, sem saber se voltava, porque dependendo do que acontecia no plantão, eles aconselhavam a gente de ficar no hospital e não voltar para casa. Mas estamos batalhando, chegamos até hoje com êxitos negativos e também com êxitos positivos, e eu me sinto honrada em ter feito parte de todo esse processo organizativo. Hoje me sinto mais forte, mais corajosa, sou orgulhosa por tudo que eu consegui fazer. Tive muitos dias de crise pessoal, dias em que eu ia para o banheiro chorar de desespero, de medo de não conseguir voltar para casa, de medo de contaminar os meus familiares. Não foi fácil, porém, com todas as organizações, hoje estou aqui para contar a história. Nós é que temos orgulho de gente como você. Nós é que, por enquanto, sobrevivemos a essa crise, é que temos orgulho de gente como você no mundo inteiro. Pessoas que arriscam as suas vidas, Sou as muito vidas das suas orgulhosa famílias. pela brasileira que eu sou. Sempre frisei isso. E nós mais que o ainda. fato de ser brasileira do interior de Goiás, por já ter passado uma crise de cólera no Brasil quando eu era criança, gosto muito de frisar isso. Me faz mais forte. Eu sou mais resiliente. Eu penso que eu sou mais resiliente pelo fato de ter vivido uma infância difícil no interior do Brasil e ter passado por crise de cólera, por vários outros problemas. Nós brasileiros somos muito fortes. Eu queria deixar essa mensagem de não entrar em pânico. O problema existe e é grave, mas para tudo tem uma solução. Basta nos unirmos para poder encontrar a solução para o problema. Eu não quero aliviar para ninguém, não, porque nós vamos passar por uma crise grave ainda, mas ela citou um caso muito específico. Esse bicho age de determinada maneira em cada país. Ele se espalha rapidamente, ele se replica rapidamente, e a velocidade é que é o perigo dele, nem tanto a letalidade. Ele é muito letal, porque ele se espalha com mais rapidez, então não dá tempo de você atender, porque colapsa o sistema fica doente. Mas ele pode ser derrotado, então quem sabe se encontra aí um remédio no meio do caminho. A vacina vai demorar um tempo, falam em 3, 4 meses, uma vacina não ficar pronta antes de um ano é muito difícil. Não, eu também não acredito que fica pronta antes de um ano. Não, em menos de um ano não fica, mas talvez pela nossa resistência, né? A gente, eu acho que nem um super-homem iria sobreviver no Brasil normalmente, que aqui a gente tem coisa que os italianos, os franceses, os americanos, os chineses não ouvem falar há 200 anos. Malária, tem dengue, tem febre amarela. Você fala isso nesse país, o cara fala o quê? Voltou até o sarampo, pô. Então ela tem razão. De onde você é no interior de Goiás? Eu sou de Goianápolis. Ah, eu conheço. Eu conheço. Né? A terra do Leandro e Leonardo. Eu tenho uma chacrinha ali em Hidrolândia, que você deve conhecer também, Hidrolândia. Um lugar muito gostoso, bonito. Bom, mas é o seguinte,
Você viu chegar caso a caso, e você pode falar, dar um depoimento pessoal, porque dizem que os sintomas são parecidos com de uma gripe muito forte, de uma infecção respiratória parecida com as outras, que parece com dengue até. Mas, na verdade, quando é que vocês começaram a perceber que esse bicho era um bicho diferente e quais os sintomas que mais te chamaram a atenção dos pacientes, principalmente aqueles que chegaram a perder a vida? A rapidez com que a pessoa vai em insuficiência respiratória. Ela chega que parece uma simples influenza, uma simples gripe. E em poucas horas evolui em uma importante insuficiência respiratória que o paciente precisa de ser entubado, porque senão vem a óbito, não respira. É muito rápido, colapsa o pulmão. É uma pneumonia muito típica em que você faz uma radiografia e os 2 pulmões estão comprometidos, os 2 lados. É essa a diferença principal. É uma pneumonia mais violenta, a gente pode dizer assim. Ela evolui com muito mais rapidez. Você viu pessoas entre entrar no hospital e a pessoa morrer por falta de respiração? Você viu pessoa em quanto tempo colapsar o pulmão, acabar com o pulmão e o cara não conseguir respirar? Depende de se o paciente tem já alguma patologia crônica ou se é um paciente são. O paciente são, ele tem mais tempo de resistência, então esse chegava no pronto-socorro já comprometido. Porém, a gente tinha tempo de fazer todos os exames e de mandar ele para a terapia intensiva, porque em base aos exames se previa que poderia evoluir a um quadro mais complicado. Já o paciente que é comprometido ou nas vias respiratórias ou em alguma outra patologia crônica, ele evolui muito rápido. Em 1 2 horas ele já pode passar para um quadro muito complicado. Depende muito, depende da idade. São vários fatores que vêm a decidir esse tempo, mas depende. Na França, até pela velocidade da doença como aí e pelo número de casos, chegou-se alguns hospitais a escolher quem ia tratar, quem tinha mais chance de viver, os mais jovens sem comorbidades, sem outras doenças, e os mais velhos. Aí vocês chegaram a ter que tomar essa decisão ou não? Chegou, claro. Essa é uma pergunta difícil de responder que me emociona. A minha sorte é de ser enfermeira. A decisão não tocava particularmente só a minha. Eu participava do grupo, mas nos dias próprios de grande fluxo, a terapia intensiva é limitada. Então, tinha casos em que você tinha que dedicar um outro tipo de oxigenação para o paciente para poder entubar o outro. Não que abandonava ele, dava sempre um certo tipo de cura, mas a terapia intensiva é limitada. Então, tivemos que escolher. O hospital elaborou um algoritmo. E dentro desse algoritmo, o paciente tinha que estar dentro, ter todos os requisitos. Que eu gostaria de frisar que não é só o fator idade, são vários fatores. Idade, comorbilidade, são vários fatores, não é só a idade. Porém, é uma coisa que eu vou levar para sempre na minha vida, são esses momentos que foram muito difíceis. Você sabe que me deu um nó na garganta aqui, e eu imagino o que você deve ter sentido aí, e eu imagino o que esses médicos passaram em ter que decidir entre a vida e a morte de alguém. É terrível. É uma situação de guerra. É assim que se faz na guerra. Quem tem mais chance de sobreviver é aquele que é tratado.
né? É difícil analisar de fora para dentro a questão. É muito fácil você estar sentado numa poltrona aqui e não estar doente, estar longe da doença teoricamente e de repente saber que a gente pode ter que chegar a tomar essas decisões aqui, Deus queira que não. Você já disse que pela a capacidade do brasileiro, aqui o negócio pode ser diferente, pelo clima. Quando chegou essa epidemia aí em Milão, a temperatura era bem baixa, né? Vocês estavam em pleno inverno, não é isso? Não, explodiu próprio no final de fevereiro. Ainda estava frio, mas não muito. Já foi dia 21 de fevereiro que iniciou. Mais ou menos quantos graus? Mais ou menos quantos graus? Era de manhã, de 5 a 10 graus, dependia do dia, e durante o dia já 15 graus. Não é diferente do nosso inverno aqui. Em algumas regiões do sul até mais aqui. Do Brasil. Dá para você entender que se eles enfrentaram isso lá com essa temperatura, nós vamos enfrentar a mesma coisa no inverno aqui com essa temperatura. Tomara que aqui a coisa já tenha se replicado mais, porque há possibilidade, está sendo feito um estudo em Pelotas, pela Universidade de Pelotas, não sei quem está financiando esse estudo, separar por bairros para saber quantas pessoas já passaram pela Covid-19 e que sobreviveram à Covid-19 que podem ser liberadas paulatinamente. Pode ser que muita gente da população brasileira esteja já imunizada, é que a gente não testou e nem tem testes, quem sabe. Lá foi pego de uma forma para outra, de uma hora para outra, de repente. O que as pessoas não conseguem entender muito aqui é como é que essa epidemia surgiu lá no centro da China e de repente explodiu aí na Itália, tornando a Itália o país onde morreu mais gente até ser superado pelos Estados Unidos. Como é que esse negócio passou de uma hora para outra? A comunidade chinesa é muito grande aí na região? O que foi? Muito grande. Em efeito, foi no norte da Itália, a parte mais industrializada, onde tem mais contatos com a China e, além de contatos comerciais diários, vários trabalhadores por dia, tem mais as pessoas residentes aqui, que moram aqui, que viajam, que vão e voltam de férias. No meu hospital nós tratamos pacientes chineses, então o mundo globalizado, com isso é fácil o transporte do vírus, como daqui para a América do Sul, os transportes via aérea e via navio, eu acho que carregou o vírus de um lado para o outro. Eu não entendo bem dessa parte epidemiológica, mas eu acho que no Brasil, ou não sei se eu acho ou se eu espero, eu tento sempre pensar muito positivo. O Brasil é grande, um continente. Eu acredito que vai ser diferente de região para região, porque cada região do Brasil é uma característica diferente. Sobre o fator de temperatura, ainda não tem estudos concretos que diz que precisa do frio ou que não precisa do frio. São coisas muito vagas. O que, na minha humilde opinião, eu acho é que o brasileiro tem uma resistência diferente. Olha, tomara que você esteja certo. Tanto é verdade que não tenho ainda dados concretos, eu tenho só experiência do meu hospital. Nós atendemos durante esses 2 meses mais de 500 pacientes com Covid. Desses pacientes, nós atendemos um africano e uma brasileira, num hospital que é no meio de uma comunidade de imigrados muito grande, onde tem muitos africanos e muitos brasileiros. Eu gosto muito de pontualizar isso. Não sei se é um caso, vamos descobrir só depois, ou se é que nós temos uma resistência, se nós somos diferentes. Olha, que Deus te ouça, que Deus te ouça. Tomara que sim. Bom, Cláudia, é um prazer falar com você e para encerrar, parece que graças a Deus a curva é descendente na Itália, apesar de muita gente estar morrendo ainda,
parece que a doença está aos poucos passando de uma forma definitiva por aí, depois de levar muitas vidas, não é? Parece que agora a curva é descendente. O seu hospital, como estava e como está, e uma coisa que todo mundo tem preocupação enorme, e você é brasileira, por isso que essa pergunta é fundamental, não é? Aqui tem muita gente já morrendo de fome, por falta de emprego, e daqui a pouco eu vou falar com o Barreto e com o Décio, que são ligados diretamente ao ministro Onyx Lorenzoni, que ia nos atender, mas teve que sair correndo para a posse do novo ministro da Saúde, o Nelson Tait. Como é que ficou a economia italiana e como é que vai ficar a economia italiana depois dessa terrível crise sanitária, onde o mais importante, né, milhares de vidas se foram, mas é claro que também existe o depois da crise, que é uma doença que nós sofremos muito mais que na Itália, que é a pobreza, né? Então, como é que você observa isso, Cláudia? Da economia aqui, um desastre, né? Um desastre próprio. Eles estão encontrando muito problema, pedindo ajuda para a comunidade europeia, as ajudas não estão sendo como eles esperavam. Um desastre. Agora, nós ainda estamos em confinamento, isolamento social completo, a reabertura está prevista para o dia 3 de maio. Mesmo já algumas empresas estão partindo devagar, mas a preocupação é muito grande. Tem muita gente passando necessidade aqui também, não creio que com os números do Brasil, mas tem. E as ajudas do governo, por enquanto, está dando frutos, as pessoas estão indo e estão tendo o resultado do governo. E quanto ao Brasil, é muito difícil realmente. Eu não sou nem contra nem a favor, porque hoje, não morando aí, eu não entendo muito bem dos problemas. O que eu sei e o que eu queria deixar como quem está vendo de fora, eu comecei a rever as notícias daí do Brasil há uma semana, que eu comecei a ter tempo de assistir televisão, e me preocupa muito mesmo, não só com a minha família, mas com todos os brasileiros, porque realmente o problema da fome é muito grande, o problema do desemprego, o problema da violência, o problema de outras doenças. Como eu disse antes, o Brasil é grande, um continente. Eu gostaria de fazer um apelo, se eu posso, o apelo de união entre as partes. Porque o que está transmitindo, a mensagem que chega fora, é que a oposição quer derrubar o governo e o governo quer mostrar para a oposição que tem razão. E o povo, quem é que cuida do povo? O problema é grave, o problema tem que ser afrontado, seja na parte sanitária, seja na parte social. Então, eu acho que nesse momento precisaria de união e não divisão de ambas as partes. Olha, você matou a charada. Estava havendo um problema político do ministro da Saúde com o presidente da República, dentro de casa. Não era nem oposição. A oposição estava acontecendo entre o ministro da Saúde e o presidente da República, o que era impensável. Mas, Cláudia, olha, vocês são em quantos da sua família aí? 4, meu marido e minhas 2 filhas. Olha, que Deus te proteja a você, ao seu marido e às suas 2 filhas e ao povo italiano de uma forma geral, os imigrantes que estão aí também. Parece que realmente vocês estão chegando, estão saindo das portas do que a gente considera inferno e que vocês saiam muito bem disso. Só de sair com vida já está bom demais, entendeu? E o nosso orgulho de termos uma brasileira na linha de frente combatendo aí numa guerra contra o inimigo invisível, mas extremamente letal. Muito obrigado pela entrevista, você foi muito simpática, você foi muito bacana e foi muito elucidativa a sua exposição. Tá bom, Cláudia? Muito obrigada, eu que agradeço e mando um abraço para todos vocês aí. Muito obrigada. Depois você deixa o seu... Brasil todo.
depois você deixa o seu endereço aí em Milão, que eu vou pedir pro Vicente, meu filho, separar uma caixa de piqui, não sei se pode mandar. Se puder mandar aqueles vídeos de piqui, eu te mando um montão aí pra você matar a saudade. Nem sei se você gosta de piqui. Mando demais da conta. Muito obrigada. Fazer um goiano feliz é um arroz com piqui. O demais da conta é bem goiano. As minhas netinhas falam todas assim. As minhas netinhas falam todas assim. Demais da conta. O meu netinho já virou paulista, mas as netinhas falam demais da conta, seu. Bom demais da conta, seu. É bom então tá demais bom. da conta, sou. Abraço grande, Cláudia. Um abraço. Foi um prazer. Muito obrigada. Olha.